Olá, cinéfilos. Estou aqui com meus comentários sobre A Mulher Rei, filme que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, protagonizado e produzido pela Viola Davis, tratando de uma história épica. Mas para que a gente entenda o significado da palavra épico, a gente precisa esquecer como ele tem sido usado como adjetivo para descrever algo memorável, algo fascinante. Na realidade, o épico é um gênero cinematográfico conhecido por produções suntuosas, de escalas muito grandes, em que você retrata fatos históricos em que um grupo de heróis ou um herói solitário enfrenta um Estado opressor, leis opressoras, um sistema opressor. Você teve isso, por exemplo, em Os Dez Mandamentos, que retratou a história de Moisés contra Faraó no Egito. Você teve Ben-Hur, que retrata a história, a trajetória real de um escravo que luta para se libertar de sua opressão. Você teve Gladiador, que é muito similar a Ben-Hur. Você tem Coração Valente, que conta a história de William Wallace contra o Império Britânico. Aqui, você tem talvez algo muito raro no cinema norte-americano, que seja um épico protagonizado por pessoas negras, que durante muito tempo na produção cinematográfica americana foram invisibilizadas. Dessa forma, é muito revigorante nós viajarmos ao final do século XIX no reino de Daomé, na África, e conhecermos as Zarose, uma tribo de mulheres guerreiras que são o exército de proteção do rei Guezo, interpretado pelo John Boyega, que vem de Star Wars, dessa nova trilogia. As Zarose foram que inspiraram, inclusive, Stan Lee a criar as Dora Milaje de Pantera Negra, e aqui elas assumem uma posição muito mais instrumental, a princípio, mas depois para ser uma posição política contra a opressão de uma tribo rival, os Oyo, que comercializam e vendem os seus conterrâneos, que vendem os seus rivais como escravos para o comércio europeu. O filme já nos coloca uma grande pulga atrás da orelha quando nós começamos a conhecer os boicotes que vêm sofrendo por parte de revisionismos históricos ou por parte da falta de autenticidade histórica. É porque o filme, a rigor, ele não é factual. As Zarose poderiam ter participado do comércio de escravos, ao invés de tê-lo combatido, como o filme tenta nos mostrar. É algo que deve ser levado em consideração, mas que talvez não impacte ou não diminua a qualidade do registro cinematográfico desse épico, que nos apresenta uma personagem determinada, firme, corajosa, como a líder dessas mulheres, Nenisca, interpretada pela Viola Davis, em contrapartida com uma personagem ingênua, uma personagem que vem de fora, dada pela sua família, porque ela recusou casar-se com todos os pretendentes que a família havia escolhido antes para ela, que é a Naui. E é ela o nosso ponto de vista para conhecer como funcionam os costumes e como funcionam as tradições daquele reinado e, sobretudo, o treinamento a que vai ser submetida para se transformar numa Rose. A relação dela é muito mais estreita com uma general, por assim dizer, que é interpretada pela Lashana Lynch, que foi a 007 em Sem Tempo para Morrer, mas também tem um relacionamento que vai sendo construído com a Viola Davis, que contrasta o novo e o antigo. É porque a Viola Davis ela é contrária à utilização de armas de fogo, mas apenas de armas brancas, para se diferenciar, assim, do outro exército que defende o rei Guezo, que é um exército de homens, é um exército que utiliza armas de fogo. E ela começa a aceitar a habilidade que a Naui tem de utilizar a pólvora não apenas como munição de armas, mas de forma inteligente para armar explosivos, para armar emboscadas. E esse choque entre o novo e o velho, ele movimenta a narrativa, que é uma narrativa muito determinada para aquilo que ela é. Ela é muito, como é que eu posso dizer? Ela é muito clara. Ela não pretende enganar o espectador. Ela proporciona ao espectador aquelas mesmas emoções que nós havíamos conferido antes em épicos, só que esses épicos estrelados por pessoas brancas. Então, nós temos grandes conflitos,
que são muito bem coreografados e dirigidos pela diretora Gina Prince Bythewood, que foi a mesma que dirigiu The Old Guard. Nós temos também, além desses conflitos, a construção da dinâmica do treinamento, em que essas mulheres vão aprender a ser guerreiras, vão aprender a ser parte de um exército coeso, um exército uno, em que uma defende a outra, em que uma protege a outra, e que esse desejo de proteção e de defesa, essa espécie de sororidade dentro desse grupo de guerra, desse exército, ela vai acabar sendo importante para personagens permanecerem vivos, mas também vai ser um elemento que vai acabar sacrificando personagens mais queridos para o espectador ao longo da narrativa, sem entrar em maiores detalhes, evidentemente. O filme utiliza, portanto, essa construção de nós temos um conflito aqui, nós vencemos esse conflito, agora a gente introduz uma personagem de fora para mostrar para o espectador como funciona essa comunidade. Depois nós organizamos mais um outro conflito, treinamos para um conflito final. O filme é dessa forma. Seus 138 minutos aproximadamente, eles são conduzidos de uma forma bastante direta, levando o espectador a essas grandes cenas de ação que remontam também à construção histórica desse período do final do século XIX, feito através de um design de produção eficiente, através de figurinos bastante evocativos, que você vê, por exemplo, o ar rústico, manual, o artesanato, que é confeccionar os cordões de conchas ou os tops que essas mulheres vestem. Você vê também um trabalho nos penteados, que tenta conferir um ar mais determinado, mais forte, mais punk para a Viola Davis, em comparação com a Naui, que tem um ar mais ingênuo, mais simples. Todas essas questões ajudam a construir uma experiência épica, uma experiência de épico, em que você é convidado a testemunhar um fato, e aqui um fato entre aspas, porque, bem, como eu já falei para vocês, o filme tem sido acusado de não ser autêntico historicamente, através de uma recriação de época muito eficiente e de atuações que, embora não sejam nada assim além do competente, mantém o espectador envolvido, mantém o espectador imerso dentro daquela experiência a qual ele é convidado a testemunhar. O filme tem lá seus tropeços, ele tem algumas subtramas que parecem um tanto quanto descartáveis, como o relacionamento que surge entre a Naui e um escravagista pardo, que começa a se identificar como opressor e começa a lutar, portanto, em favor dos oprimidos, em favor daqueles que são escravizados. Nós temos também o relacionamento de Danisca com o rei Gueso, que é algo que funciona diplomaticamente, mas que acaba, até mesmo pelo título do filme, e até mesmo pelo mito que é sugerido sobre a criação de Daomé, que é uma cidade reinada por gêmeos, um homem e uma mulher. Então você acaba, né, já meio que antecipando o que pode vir a acontecer com a personagem da Viola Davis dentro da narrativa, e como isso pode provocar questionamentos das esposas do rei Gueso. Eu acho, inclusive, que o aspecto político do filme é um pouco retratado com menos cuidado do que o restante do filme. Eu acho que havia mais a ser explorado naquele panorama político, os ciúmes, as traições, as crises. Eu acho que isso fica um pouco de escanteio. Não me parece ser a intenção da narrativa de abordar isso com mais profundidade. Mas, ao todo, é um filme que se compromete a fazer aquilo que ele quer ser. Ele quer ser um épico protagonizado por pessoas negras, um épico de uma forma que a gente começa a ver com mais clareza com Pantera Negra, em 2018, um pouquinho antes com O Nascimento de uma Nação, em 2016, do Nate Parker, dentro do cinema americano, pelo menos. Um gênero incomum dentro do cinema, porque é um gênero que normalmente custa muito caro, que exige muito dispêndio, não apenas de forma de grana, mas um dispêndio logístico, de locação, de procurar castelo, de procurar construções da época. Mas, enfim, é muito feliz, é muito satisfatório a gente viver num tempo que a gente pode contar essas histórias que durante um século, cerca de um século de história de cinema, você até então não sabia que existiam. E quanto à autenticidade, bem, a história já serviu um super papel
Ela abriu uma página na arte para que nós, espectadores, possamos investigar o que de fato é verdade ou não. Nós agora temos subsídio para ir atrás. Melhor do que se não existisse esse filme e nós continuássemos na ignorância sequer de quem fora Azar Rosa ou do que foi o reinado de Daomé. Para a Mulher Rei, eu dou 3,5 estrelas em 5. E convido vocês para comentar aqui o que vocês acharam e se inscrever no canal para mais críticas de filmes e séries. Tchau!